Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, pois hoje nós vamos nos embarcar em uma aventura do conhecimento. Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números e as suas representações, dando continuidade à nossa última aula sobre o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Nós vamos recapitular um pouco, relembrar aquilo que nós falamos. Nós estudamos na nossa última aula que o nosso sistema de numeração decimal é composto por 10 códigos, que são chamados de algarismos, de 0 até 9. Aprendemos também que para formar os números, as quantidades, é necessário que nós peguemos cada algarismo deste e organize em ordem, em classes, para assim ter e obter uma quantidade. Nós estudamos até a terceira classe. Como vocês podem ver nesse quadro, a primeira classe que nós estudamos foi a classe das unidades simples. A segunda classe, a classe dos milhares. A terceira, classe dos milhões. Cada classe dessa é composta por uma ordem, ok? Então, nós temos aí a primeira, segunda e terceira ordem formando a primeira classe. Todas elas são compostas por unidade, dezena e centena. O que vai mudar é o nome desta classe. Aprendemos ainda sobre o valor relativo. Este é um conceito que nós vamos estudar ainda durante várias aulas. Por isso, se você não anotou, essa é uma boa oportunidade para você fazer a anotação. O que é o valor relativo? Valor relativo ou valor posicional é o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa no número. Neste caso, o algarismo muda seu valor de acordo com a posição que ele estiver, podendo representar maior ou menor quantidade. Relembraram? Então, o relativo vai depender do lugar ou da ordem que nós vamos colocar este algarismo. Já o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independente do lugar que ocupa no número. Então, mesmo que eu coloque ele lá na terceira, na quarta, quinta ordem, ele vai continuar sendo aquele número e aquele algarismo. O que vai mudar é o nome da ordem em que ele está. Relembraram? Vamos para a próxima. Como nós vimos tudo isso, hoje nós vamos exercitar o nosso conhecimento. Eu deixei para nós neste quadro apenas a primeira e segunda classe. A classe das unidades simples e a segunda classe que é de milhares ou mil, quando nós vamos retratar ou falar em dinheiro. Ok? Portanto, os números que nós vamos utilizar neste exercício vão até a sexta ordem. Vamos ler comigo este enunciado? Observe o quadro abaixo. Coloque os números no QVL e complete de acordo com o modelo. Estão lembrados aí o que é QVL? Quadro de valor e lugar. Isso mesmo. Nós podemos encontrar em nossos livros e atividades falando sobre quadro posicional ou QVL, quadro de valor e lugar. Portanto, lembre-se deste nome, ok? O que o nosso enunciado pede? Em primeiro lugar, vamos ver? Observar os números abaixo. Então, vamos ver os números que tem aqui. Vou falar o primeiro representado para vocês aqui, que é o 438, ok? A segunda coisa que o nosso enunciado pede é coloque os números no QVL e então só depois complete de acordo com o modelo. O nosso modelo é este primeiro aqui com o número 438. Então, nós vamos colocá-lo no QVL. Sempre que nós formos colocar um número neste quadro posicional, é necessário que comecemos pela unidade. Se o seu número for enorme, grande, vai até a terceira, segunda classe, sempre vamos começar pela unidade simples.
Pode faltar segunda classe, pode faltar a terceira classe, mas jamais um número deve faltar a unidade simples, ok? Então, memorizem isso. Quando vocês tiverem que colocar um número no quadro, não pode ficar sem unidade simples. Então, nós vamos começar pela unidade simples. Neste número aqui, vou fazer de vermelhinho. Qual é a unidade? É o algarismo 8. Qual é a dezena? É o algarismo 3. E qual é a centena? É o algarismo 4. Perceba que este número, ele foi até a centena de unidades simples. Ele não passou para a segunda classe. Isso pode acontecer com vários números. O que não pode, mais uma vez eu repito, é faltar um algarismo na unidade simples, ok? Então, já colocamos o primeiro número, o próximo número aqui está na unidade também, é o 8. Na dezena, o 9. Na centena, o 7. E na unidade de milhar, o algarismo 3. Veja bem, quando eu coloco este número no quadro de valor e lugar, no quadro posicional, eu consigo fazer a leitura de maneira mais fácil. Então, eu vou começar a leitura aqui por este número 3. Então, eu tenho aqui 3, vou falar aqui a sua classe, o nome da sua classe, que é milhares. Então, 3 milhares ou 3.798, ok? Essa é a primeira parte, saber fazer a leitura de um número. Então, sempre que nós formos fazer a leitura e tivermos dificuldades em identificar, coloque no quadro e você vai lembrar a leitura deste número. Ok, a segunda coisa que foi feita aqui é a decomposição em unidades. O que é essa decomposição em unidades? É o valor relativo. É aquele que o número vai mudar, o seu valor vai mudar de acordo com a posição em que ele se encontra, ok? Então, neste primeiro exemplo aqui, o 4, ele está na centena. Significa que eu tenho 4 vezes 100, porque cada centena vale 100, não é mesmo? Então, eu tenho aqui, ó, 100, 200, 300, 400. Então, essa é uma informação muito importante. Sempre que for pedido para você descobrir o valor relativo ou decompor este número, ele deve ser dado em unidades. Em seguida, nós temos 30, que representa esse 3 aqui, ó, que eu circulei para vocês. Professora, mas tem 3, por que lá está 30? Porque nós estamos falando em dezena. Cada dezena vale 10, não é mesmo? Então, eu tenho 3 vezes 10. 10, 20, 30, ok? Ou 10 mais 10 mais 10. Nós vamos chegar no mesmo resultado, 30 unidades. E por último, o 8, que é 8 mesmo. Ele não vai mudar, porque ele já é unidade, ok? Logo em seguida, neste exemplo, nós temos aqui pedindo para escrever por extenso. Na sua atividade vai ter aí pedindo que você escreva por extenso. O que é isto mesmo, professora? É escrever como se lê, como se fala o nome deste número. Então, 400, é muito bom lembrarmos que aqui o centos, ele vem da palavra 100, cento, que significa 100, não é mesmo? Então, eu tenho 4 vezes 100, 438. Quando vocês forem escrever, outra coisa importante é que 400 é escrito com a letra C, que vem do número 100, ok? E por último, no nosso exemplo, pede a decomposição por extenso, o que é diferente desse primeiro aqui, só decomposição em unidades. Aqui nós estamos falando do valor absoluto. Significa que é aquele número e que não vai mudar.
A única coisa que nós vamos acrescentar é o nome do lugar onde ele está, ok? Então, 4 aqui, 4 centenas, 3 dezenas e 8 unidades, ok? Até aqui? Muito bem. Já colocamos esses dois números, vamos para o próximo. Nós vamos aqui agora escrever por extenso este número que nós colocamos no QVL, 3.798. 3.798. Vale lembrar, mais uma vez, que cento é escrito com C, ok? Pois vem da palavra 100. Vamos para mais um exemplo aqui, então. Próxima coisa que pede é a decomposição por extenso. É escrever onde cada número desse fica. Então, 3, ele vai ficar na unidade de milhar, como nós tínhamos colocado no quadro, no QVL. O 7 vai ficar na centena, então eu escrevo 7 e coloco a centena, ok? O 9, dezena, e o 8, unidades. Veja, o número não mudou, continuou sendo aqui o algarismo 3, o algarismo 7, 9 e 8. O que vai mudar é o nome da ordem onde ele está, ok? Vamos lá. O próximo aqui é o número 1527. Vamos colocá-lo no quadro de valor e lugar. 7 na unidade, 2 na dezena, 5 na centena e o número 1 na unidade de milhar. Como nós fazemos a leitura deste número? 1527. A sua decomposição, coloque um número, aquele número mesmo, que é absoluto, e escreva qual é o lugar que ele ocupa. Então, o número 1, o algarismo 1, ocupa a unidade de milhar, o algarismo 5, as centenas, o algarismo 2, as dezenas e o algarismo 7, as unidades. O que eu fiz então foi colocar esse número e escrever o seu nome aqui da ordem. Colocar o número e escrever sua ordem. E assim por diante, ok? Vamos continuar aqui. Próximo número. E o próximo número é o 5.656. Tem dúvida de como faz a leitura? Coloque no QVL, pois nós vamos precisar dessas leituras de números maiores, ok? Então, unidade vai ser o número 6, dezena, número 5 e centena, número 6. Por último, aqui nós temos a unidade de milhar, formando então, olha, 5 mil ou milhares, 656. Então, eu separo a família e consigo fazer essa leitura, ok? Aqui já está decomposto para nós em unidades. Temos aqui escrito por extenso. Agora, olha, perceba a diferença aqui, ó. 600, nós temos uma letra S e uma letra C, pois nós estamos falando de duas palavras que se uniram. O número 6 mais o cento, que vem de 100, ok? Então, esse é um dos números que nós precisamos colocar SC. Então, 5.656. Por último, a nossa decomposição por extenso, que é, coloque o mesmo número, que é o valor absoluto, e o lugar onde ele está. Valor absoluto e o lugar onde ele está, e assim por diante. Ok, pessoal? Bem, a nossa aula vai parar por aqui, tá? Nós vamos interromper agora, mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E se você perdeu um pouquinho da matéria, não tem problema. Se você ficou com dúvidas, você pode perguntar ao seu professor através do chat na nossa plataforma SMED-GV e pode assistir essa aula novamente no nosso canal do YouTube. É muito fácil. Você pode pegar o seu celular e apontar para esta imagem que aparece aqui, ó, no cantinho da tela. Você vai ser direcionado para o nosso portal SMED-GV.
e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Espero que vocês tenham aprendido muito.